Agora pela manhã tem treinamento aberto para a imprensa, hein? Vamos acompanhar tudo da atividade do Cruzeiro, o penúltimo treino antes do duelo diante da equipe do Vasco. Vasco que esteve em campo nessa quarta-feira, jogo adiado, e o Vasco derrotou a equipe do Bahia, hein? 3-1 de virada. O Bahia saiu na frente com uma falha da defesa do Vasco, naquele sistema que joga Fernando Diniz, mas o Jean Elias do Bahia acabou recebendo o cartão vermelho, e aí o Vasco virou para 3-1, uma vitória importante para o Vasco, que vinha de um empate com o Flamengo, e o Vasco se afastando da zona de rebaixamento, chegando aos 24 jogos. O Bahia ainda tem um jogo a menos e fecha o G6 com 37 pontos. O outro jogo da rodada também um resultado importante para o Cruzeiro. Grêmio e Botafogo empataram por 1-1. O Grêmio chegou aos 24 jogos, o Botafogo também chegou aos 24 jogos. O Botafogo é o quinto colocado. Então, em termos de G4, o Cruzeiro abre 10 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Em relação ao sétimo, são 15 pontos, e restando aí 14 partidas em disputa, é uma diferença importante para o Cruzeiro nesta briga por vaga na Copa Libertadores. Claro que o torcedor quer mais, aí vamos ver os próximos jogos do Cruzeiro. Venho falando muito aqui na Samuca TV que as 6 próximas partidas vão definir a real briga do Cruzeiro. Se será por vaga direta na Copa Libertadores ou se o Cruzeiro pode sim sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Os 6 jogos: Vasco fora de casa, Flamengo fora de casa, Sport em casa, Atlético Mineiro fora de casa, aí tem Fortaleza em casa e o Palmeiras fora de casa. Nestes 6 jogos, 2 confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras, ambos fora de casa. O Cruzeiro então treinando nesta quinta-feira, penúltima atividade, aí um dia acho que decisivo para saber se Eduardo e Sinisterra terão condição de jogar no Rio de Janeiro. Os atletas ainda não foram a campo. O Eduardo teve a indisposição diante da equipe do Red Bull Bragantino antes, inclusive nem conseguiu ir para o banco. E o Sinisterra, a lesão muscular que ele sofreu, o jogador vem fazendo tratamento na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar então se os atletas irão ou não a campo. Acho que passam a ser dúvidas para este compromisso, com chance aí de ficarem fora do duelo no Rio de Janeiro. De qualquer forma, vamos aguardar a atividade desta quinta-feira, que é quando Leonardo Jardim começa a montar o time, tendo aí Jonathan Jesus na zaga ao lado de Fabrício Bruno, e o restante da equipe é o que vem atuando com frequência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Vasco, mas eu quero começar aqui com uma informação legal, porque o Cruzeiro ele vai lançar na sexta-feira a camisa de número 3. E a informação, pessoal, aquela camisa que vazou, sempre vaza uma foto que é meio estranha, né? Camisa, pelo que disseram, ficou bem bonita, hein? Camisa de número 3, estrelas soltas. Então, todo mundo atento aí para o lançamento na sexta-feira. Vamos acompanhar. E aí, o Cruzeiro projeta recorde de vendas de uniformes na história desde que tem a Adidas. O ano de 2025 deve marcar a maior venda de toda a história. Cruzeiro projeta aí uma marca histórica nas vendas de uniformes, hein? Então, o clube não abriu números, a Adidas também não, mas isso deve acontecer, e não apenas, né, de toda a coleção da Adidas, mas de toda a história do Cruzeiro como o melhor ano em vendas de uniformes. Então, torcedor, ele tem a chance aí de melhorar ainda mais os números com o lançamento da camisa 3 na sexta-feira.
E se é o ano de maior venda, é o ano também de maior faturamento. O Cruzeiro que projeta para os próximos anos uma coleção da Adidas ainda mais completa desde que assumiu aí a gestão do Cruzeiro. O Pedro Lourenço, ele renovou o vínculo por mais 5 temporadas e todo mundo aí trabalhando para que sejam números cada vez melhores na história do Cruzeiro com a marca. E aí vamos acompanhar. Muita coisa de novidade deve vir a partir da temporada de 2026. O Cruzeiro trabalha para que melhore também entrega de produtos, né? Porque às vezes falta produto, porque o torcedor tem comprado e comprado muito. Sobre a preparação para o jogo diante da equipe do Vasco, o Cruzeiro tem mais 2 atividades, mais 2 treinos para o técnico Leonardo Jardim definir o time. Ele, muito provavelmente, já falamos sobre isso, o Jonathan Jesus é o substituto natural de Vidalba. Fica a dúvida se o João Marcelo será relacionado pela primeira vez desde que ele voltou da lesão, né? Lesão importante que ele teve no início do ano, naquele jogo com o Uberlândia. Então vamos acompanhar se o João Marcelo terá a oportunidade de ser relacionado ou se o outro zagueiro será o Gamarra, que vem treinando, já que o Vidalba vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Agora, as dúvidas estão em Eduardo e Sinisterra. Isso porque eles não foram a campo também nesta quarta-feira. Eu já começo a achar que para o Sinisterra ter alguma condição de ficar no banco sábado contra o Vasco, ele tem que fazer algum treinamento na atividade desta quinta-feira na Toca da Raposa 2, porque senão o tempo fica muito curto. O Cruzeiro, a gente já falou sobre isso, vem trabalhando com muita cautela a questão física do Luiz Sinisterra e agora é ver como o atleta estará na atividade desta quinta. E vamos acompanhar de perto porque o Cruzeiro abre o treino para a imprensa. Então, esta penúltima atividade na Toca, a gente vai acompanhar todos os detalhes. E o Eduardo, ele não foi a campo mais uma vez, e a informação é que no domingo ele ficou fora por causa de um quadro de indisposição. O Eduardo teve uma indisposição mais do que pesada, porque até hoje ele não conseguiu voltar aos treinamentos na Toca da Raposa 2. O restante do elenco, todo mundo trabalhando, treinando e aprimorando aí para que o Cruzeiro possa ter uma ótima atuação diante da equipe do Vasco e seguir nesta briga entre os primeiros colocados. Na pior das hipóteses, uma vitória diante do Vasco, ela mantém o Cruzeiro na vice-liderança. Então, é o objetivo de todos na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço.